Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Da Laura Figueiredo. Laura, boa noite mais uma vez. Começamos esta edição da meia-noite com o Ministro da Educação. Considera que tem condições para continuar a transformação no Ministério que tutela. Fernando Alexandre admite que houve uma crise de confiança, mas não considera que isso deva ditar o afastamento do cargo que ocupa. Relativamente à segunda fase dos exames, o Ministro diz estar confiante de que o processo vai correr melhor. Nós estamos a trabalhar para isso. Obviamente, foi feita uma avaliação muito exigente para garantir isso. Não lhe vou dizer que não há riscos, há sempre riscos, e volto a dizer, em papel também há riscos. Fizemos processos de digitalização, fizemos imensas mudanças. Ao fim de mais de 2 anos tivemos um problema grave, é verdade, mas estamos a corrigi-lo. E se não fosse possível corrigi-lo, obviamente, eu já tinha apresentado a minha demissão, mas eu estou a resolver o problema, eu com a minha equipa, os alunos vão ter a classificação, vão ter formas de a verificar e nós vamos avançar nesta grande reforma que estamos a fazer no Ministério. O Ministro da Educação considera ainda que houve um alarmismo exagerado em torno do processo de avaliação dos exames nacionais. Há uma certeza que eu tive desde o início do processo, é que no final os alunos poderiam ter a nota correspondente ao trabalho que fizeram durante o seu percurso escolar. Porquê? Porque os exames estiveram sempre guardados em segurança nas instalações da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E por isso, de facto, houve um alarmismo exagerado, porque os exames existem, estão guardados, estão protegidos, e todas as situações que têm vindo a público e que nós tornamos sempre muito transparentes, de incorreções, de erros, de desconformidades que resultam de várias dimensões, têm vindo e podem ser corrigidas e vão ser corrigidas. Questionado sobre as preocupações de igualdade entre os alunos manifestadas pelo Presidente da República, Fernando Alexandre diz que compreende e que está disponível para ouvir críticas, venham de onde vierem. Entretanto, Nuno Melo sai em defesa dos ministros da Administração Interna e também da Educação, diz ter muito orgulho em Fernando Alexandre e destaca, Laura, os resultados da tutela de Luís Neves. Questionado sobre a polémica dos exames nacionais, à margem da celebração dos 52 anos do CDS, Nuno Melo deixa elogios a Fernando Alexandre. E quanto ao Sr. Ministro da Educação, só lhe posso dizer, é um grande ministro. É um grande ministro. E quando vamos na rua e ouvimos os professores, nós, não os sindicatos, quando ouvimos os professores, ou melhor, não um ou outro sindicalista, quando ouvimos os professores, vemos neles o reconhecimento pelo que está a ser feito, pela justiça que foi conseguida, pela resolução de problemas antigos. E a vida é um contínuo, não é definida por um episódio, mesmo que esse episódio possa ter corrido um bocadinho pior. Quanto a Luís Neves, Nuno Melo diz que o Ministro há de dar todas as explicações sobre os casos em que está envolvido. O Ministério da Administração Interna, a Defesa Nacional, a Agricultura e o Ambiente a trabalharem coordenadamente, sentando à mesa todas as entidades que tutelam, para que consigamos dar muito melhores respostas naquilo que é a defesa do património e aquilo que é a defesa de muitas vidas que de outra forma poderiam ser prejudicadas. E este trabalho que é interdisciplinar e interministerial parte em grande medida da Administração Interna. E por isso, desse ponto de vista, é tudo o que tenho a dizer, sendo que quanto ao mais, o Sr. Ministro próprio já disse que dará todas as explicações quando entender que as deve dar. Logo, não sou eu que tenho que dar explicações, que o próprio Sr. Ministro dará. As declarações do Presidente do CDS e também Ministro da Defesa, Nuno Melo, sobre as polémicas do Governo, à margem das comemorações dos 52 anos do CDS no Jardim da Amnistia Internacional, em Lisboa. E seguimos agora nesta edição com António José Seguro, que está empenhado em que a crise dos exames nacionais se resolva sem entrar em choque com o Governo. Ainda assim, Laura admite subir o tom se a segunda fase correr mal. O observador sabe que o chefe de Estado tem estado a exercer um soft power presidencial longe das câmaras durante o fim de semana. A Casa Civil esteve a monitorizar a situação com agentes do setor. António José Seguro. Entre a intervenção de António José Seguro, de dia 17 de julho, sobre os exames nacionais e a nota publicada a 21, a Casa Civil do Presidente da República esteve em contactos contínuos com alunos, pais e professores, enquanto o próprio chefe de Estado manteve uma comunicação permanente com o Governo
Governo. Depois de um fim de semana com alguma confusão, o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas foi mesmo presencialmente a Belém. O Observador confirmou ainda que houve telefonemas entre a Presidência da República e a FENPROF. A primeira declaração pública sobre os exames foi no dia em que terminava o prazo para a entrega das notas. António José Seguro deu o primeiro puxão de orelhas público ao Executivo quando disse que era reconhecido por todos que o processo de avaliação não correu bem. O Presidente da República esperou depois pela reunião da terça-feira com Luís Montenegro, mas como continuavam a existir alunos à espera de notas, decidiu fazer uma comunicação pública, por escrito, onde fez um diagnóstico negativo da situação. O Observador sabe que neste momento o grande foco de Seguro é perceber como corre a segunda fase dos exames nacionais. Se o processo voltar a falhar, é possível que a crítica suba de tom em direção ao Ministro da Educação e aí o método já não será a descrição, mas sim a reprimenda pública. Jornalista António José Soares, com o resumo desta notícia, assinada por Rui Pedro Antunes e Leonor Riso, que está em destaque no site do Observador. E Laura, continua a aumentar o número de bombeiros no combate ao incêndio em Alijó, no distrito de Vila Real. Nesta altura há mais de 600 bombeiros no terreno. O incêndio continua com 2 frentes ativas. A Proteção Civil adianta que os trabalhos estão a evoluir favoravelmente, apesar do vento forte e dos difíceis acessos. O fogo obrigou já ao corte do IC5. A estrada está cortada nos 2 sentidos entre Pópulo e Alijó. E no Palácio de Belém recordou-se durante a tarde desta quarta-feira o músico Luís Represas. O músico que morreu esta quarta-feira aos 69 anos foi homenageado no Palácio de Belém. As músicas cantadas pelo artista estiveram a ser emitidas a partir de colunas colocadas nos jardins e voltadas para a rua, e Beatriz Félix, muitos não ficaram indiferentes. Foi uma tarde diferente em Belém. No dia em que o país perde uma das maiores referências do mundo da música, somam-se as homenagens e o Palácio faz ecoar a voz de Luís Represas. O passeio dos turistas fica hoje marcado por uma paragem a mais para perceber se a música é hábito ou é especial, e multiplicam-se os vídeos feitos com algumas das músicas mais conhecidas interpretadas pelo artista. Um dia celeste, a 125 azul, foi sem mais nem menos. Os mais jovens parecem apenas conhecer o nome de Luís Represas através dos pais de gerações já mais próximas do estrovante. Cidália está num banco do jardim a ouvir a voz que, mesmo sem ter conhecido, recorda com alegria. Pessoalmente não conhecia, mas gostava muito dele. Para Cidália, Luís Represas é sinónimo de memória. Gosto-me realmente do cantor, mas normalmente vem à memória o tempo mais antigo. Do outro lado do jardim, Hélder escutava sucessos como o 125 Azul, Perdidamente ou Timor, enquanto esperava pelo autocarro, e nessa espera lembra uma voz que não vai esquecer tão cedo. Tenho muitas memórias, de há muitos anos para cá. Ele tinha uma voz espetacular e tinha umas canções também muito interessantes. Mas pronto, olha, é assim a vida. A vida que não para, mas que vai deixando para trás artistas como Luís Represas, deixa um legado que vai continuar a ecoar nas colunas de Belém e de muitos outros locais, não deixando que as novas gerações lhe esqueçam o nome. Talvez me envolva. Um trabalho da jornalista Beatriz Félix. As cerimónias fúnebres de Luís Represas começam esta quinta-feira. O velório é aberto ao público entre as 4 da tarde e as 10h30 da noite na Basílica da Estrela, em Lisboa. O funeral acontece na sexta-feira e é reservado à família. E no futebol, Laura, o Benfica arranca amanhã a época num jogo a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Os encarnados jogam frente ao St. Gallen, na Suíça, num começo antecipado da época. Na antevisão da partida, o treinador Marco Silva admite que o pouco tempo de trabalho é um desafio adicional para a equipa. Consideramos importante começar da melhor forma e ser competitivos o suficiente, atendendo ao momento da temporada e à temporada, pré-temporada atípica que temos tido, por razões de começarmos a competir bem cedo, pela questão do Mundial também, sermos competitivos e estarmos na próxima eliminatória. Esse é o nosso objetivo. Sabemos que é uma eliminatória com 2 jogos, queremos e ambicionamos um bom jogo amanhã e um bom resultado. Esse é o objetivo, sabendo sempre que teremos o jogo no Estádio da Luz na segunda mão.
Marco Silva, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, que está marcado para esta quinta-feira, às 7h. E Laura, do lado do Sporting, há a notícia de um novo reforço. O futebolista senegalês Ibrahim Abba assinou um contrato de 5 anos com o clube. O jogador de 21 anos, defesa central, fez parte da equipa do Famalicão na época passada. Chega agora a Alvalade com um contrato válido até 2031 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. 10 minutos para lá da meia-noite, vamos a outras notícias que importa destacar a esta hora, Laura. O Presidente da República e o Presidente de Cabo Verde juntaram-se hoje no Tarrafal para um apelo à liberdade, depois de uma visita ao Museu da Resistência, antigo campo de concentração do Tarrafal, onde prestaram homenagem aos que lutaram pela liberdade. Os dois chefes de Estado uniram-se num apelo a esse valor fundamental. António José Seguro pediu às gerações mais novas que cuidem da liberdade, relembrou também as prisões e torturas que aconteceram no Tarrafal. Paulo Portas tomou hoje posse como Comissário-Geral para as comemorações dos 900 anos da Fundação de Portugal. O ex-vice-primeiro-ministro garantiu que vai ouvir os mais variados agentes culturais e entidades antes de apresentar a programação, que deverá ser conhecida até ao final do ano. Portugal celebra 9 séculos de fundação em 2028, tomando-se como referência a Batalha de São Mamede, a 24 de junho de 1128. Donald Trump afirma que o Irão vai estar pronto em breve para um acordo nuclear que trave o conflito. O presidente norte-americano diz que Teherão está a ser duramente atingido pelas forças dos Estados Unidos e que um acordo nuclear entre os dois países está para breve. Declarações de Donald Trump num comício no estado da Geórgia. Ainda esta quarta-feira, Trump ameaçou destruir as infraestruturas civis iranianas sempre que o Irão atacar navios no Estreito de Hormuz. Fica por aqui o Jornal da Meia-Noite, com a edição da Laura Figueiredo, que está de regresso esta quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. Na verdade, será no intervalo do jogo. Vamos acompanhar aqui o compromisso do Benfica frente ao St. Gallen, mas contamos contigo amanhã, Laura. Um abraço. Bom descanso. Até amanhã. As notícias estão de regresso à 00:30, já em formato de síntese e já também com a edição da Teresa Freire.